Fala aí, galera da primeira série regular, tudo bem? Então, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química, tá? Vou trabalhar aqui com vocês a Química 1, capítulo 4. Mas antes de eu começar esse capítulo 4 propriamente dito, eu queria lembrar alguma coisinha lá do capítulo 3, fazer um resuminho. Lá no capítulo 3, vocês estudaram a evolução dos modelos atômicos. E no finalzinho você deve ter chegado à conclusão que o átomo ele é constituído por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e na eletrosfera eu tenho os elétrons. Os prótons são partículas de carga positiva e os nêutrons, partículas de carga nula. Já os elétrons são partículas de cargas negativas. Vindo aqui para o módulo 4, nós vamos iniciá-lo falando do modelo atômico atual. Esse modelo atômico atual ele está balizado em três princípios. Primeiro, o princípio da dualidade. Tal princípio foi proposto por de Broglie. E o que ele fala? Ele diz que o elétron ele tem um duplo comportamento, um comportamento dual. Ou seja, ora ele se comporta como uma onda, ora ele se comporta como uma partícula. Segundo princípio, o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele diz o seguinte, que é impossível ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, a gente determinar a posição e a velocidade de um elétron. E o último princípio é o princípio do orbital, proposto por Schrödinger. Ele diz que o orbital é a região do átomo onde eu tenho a máxima possibilidade, a máxima probabilidade de localizar o elétron. Então, galera, olha só, a gente começou esse módulo, tá? Relembrando lá o módulo 3, o capítulo 3, falando das partículas subatômicas. Então, nesse momento, eu montei um quadrinho aqui para vocês, ok? Onde eu destaco as partículas subatômicas, as principais partículas subatômicas, que são próton, nêutron e elétron, ok? Faz uma observação aí na tua anotação. A gente vai simbolizar o próton por P, o nêutron por N e o elétron por E. Vamos lá. Carga dessas principais partículas subatômicas. O próton apresenta carga positiva. O nêutron apresenta carga nula. E o elétron apresenta carga negativa. Vamos falar da massa dessas principais partículas subatômicas em unidade de massa atômica. O próton apresenta massa igual a 1 unidade de massa atômica. O nêutron também apresenta massa igual a 1 unidade de massa atômica. E o elétron apresenta massa em unidade de massa atômica igual a 0,005. Veja bem, compara essa massa do elétron com a do próton ou a do nêutron. Você vai ver que é um valor muito pequeno. Então a gente costuma dizer que em unidades de massa atômica, a massa do elétron ela é nula, é desprezível, perdão. Então, a massa do elétron em unidade de massa atômica ela é desprezível. Perfeito? Vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui do número atômico. O que é o número atômico? Simbolizado pela letra Z maiúscula do nosso alfabeto. Ele indica a quantidade de prótons. E os prótons estão onde é mesmo? Lembra lá no comecinho da nossa aula? Eles estão contidos no núcleo do átomo. Além disso, faz uma observação nas suas anotações, no seu caderninho, tá? Ele caracteriza, ele confere as propriedades químicas aos átomos. Então não esquece, ó. Número atômico simbolizado pela letra Z. Ele indica a quantidade de prótons. E esses prótons estão aonde mesmo? Eles estão contidos no núcleo do átomo. Perfeito? Além disso, observação, tá? Ele determina, ele confere as propriedades químicas aos átomos. Ok? Então, para a gente não esquecer, eu posso falar que Z é igual a P. Z número atômico, P indica prótons. Beleza? Um exemplozinho aí. Botei aqui para ti que um determinado átomo possui 50 prótons. Indique seu número atômico. Vou te dar 5 segundinhos. E aí? Conseguiram determinar o número atômico desse átomo? Então, ó, vamos fazer aqui junto. Esse camarada possui a quantidade de prótons igual a 50. Qual vai ser o número atômico dele? O número atômico dele vai ser
igual a 50? Vamos relembrar aqui no início, ó. Eu disse para ti que o número atômico indica a quantidade de prótons. Se eu tenho 50 prótons no núcleo do meu átomo, como botei aqui no exemplo, qual vai ser o número atômico do mesmo? Também 50, ok? Vamos lá. Número de massa. O número de massa ele é simbolizado pela letra A maiúscula do nosso alfabeto. Tá, Patrick, o que isso diz para mim? Isso diz que isso corresponde a que o número de massa é igual ao somatório da quantidade de prótons e nêutrons. De novo, número de massa. O número de massa ele é simbolizado pela letra A maiúscula do nosso alfabeto. Ele corresponde ao somatório da quantidade de prótons e nêutrons. Então, ó, eu posso dizer que o A é o número de massa, é igual à quantidade de prótons, P, somada à quantidade de nêutrons, N. Eu também posso escrever essa formulinha da seguinte maneira. Você lembra que o número atômico não é igual à quantidade, não indica a quantidade de prótons? Eu mostrei aqui para você que Z é igual a P. Sim? Então eu posso escrever essa equaçãozinha aqui, que a gente chama de equação fundamental da atomística. A igual a Z mais N, ou seja, o número de massa é igual ao número atômico mais a quantidade de nêutrons. Então, queridos, já que estamos falando de número de massa, eu trouxe um exemplo aqui para você. O exemplo diz assim: um determinado átomo possui 20 prótons, vou destacar aqui, ó, e 15 nêutrons, destaquei. Tá. Pergunta dele: qual o seu número de massa? Gente, como é que eu determino o número de massa mesmo? Eu vou pegar a quantidade de prótons e somar a quantidade de nêutrons, ok? Vou te dar 10 segundos. E aí, foi? Pô, Patrick, eu tô assim, meio confuso. Vamos lá. Então, ó, ele diz que o cara tem 20 prótons e 15 nêutrons. Perfeito? Como é que eu determino o número de massa? Pega aqui a equação fundamental. Eu tenho que A é igual a P mais N. Ok? Aonde eu tenho P, eu vou botar o valor numérico 20. Então, isso aqui vai ser igual a 20 mais N. N é o que mesmo? N é o número de nêutrons. N é o símbolo da quantidade de nêutrons. Então, quantos nêutrons tem esse cara? 15. Então, mais 15. Ok? Quanto é que dá? 20 mais 15. 20 mais 15 é igual a 35. Então, nós podemos dizer que o número de massa, tá, desse determinado átomo aí é igual a 35. Vamos lá, queridos alunos de força máxima. Então, nesse momento agora eu vou fazer uma abordagem do que é o átomo neutro. Quimicamente falando, é uma espécie dita de neutra quando a quantidade de prótons, ó, quando eu tenho a quantidade de prótons e elétrons iguais. Tá. O que são os prótons mesmo? São as partículas de carga positiva. E os elétrons são as partículas de carga negativa. Se eu tenho a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, eu digo que o átomo é eletricamente neutro. Recapitulando, vamos lá. Um átomo neutro é uma espécie química que apresenta a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Se eu tenho quantidade de partículas positivas igual à quantidade de partículas negativas, eu digo que eu tenho um átomo neutro. No início, tá? Quando eu falei das partículas subatômicas, eu disse a vocês que a gente geralmente representa os prótons por Pzinho e os elétrons por Ezinho. Então, para um átomo neutro, eu posso dizer que a quantidade de próton é igual à quantidade de elétrons, ou seja, P é igual a E. Um exemplozinho. Um determinado átomo neutro, olha, possui 30 prótons. Perguntinha dele: qual sua quantidade de elétrons? Então aqui, ó, ele me diz que o cara tem 30 prótons. Logo, qual é a quantidade de elétrons? Se lembra que um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual a de elétrons? Se eu tenho 30 prótons, este átomo neutro vai ter 30 elétrons. Aqui, ó, colhei
Então, repetindo para você. No exemplo eu disse que eu tenho um átomo neutro com 30 prótons, ok? Pergunta dele, qual a quantidade de elétrons desse cara? Se o átomo é neutro, o que eles vão ter de comum? O que eles vão ter de igual? A quantidade de prótons e elétrons. Prótons igual a 30, como é um átomo neutro, tem que ter também 30 elétrons. Perfeito? Vou falar um pouquinho dos íons. Os íons são espécies químicas que se formam quando um dado átomo neutro... Opa, o que é um átomo neutro mesmo aqui? Acabamos de falar, um átomo neutro é aquele que apresenta a quantidade de prótons igual a de elétrons. Show? Tá. Então, para eu formar este íon, um átomo neutro ele vai perder ou ganhar elétron ou elétrons. Como assim, Patrick? Para eu formar um íon, eu posso perder um ou mais elétrons ou ganhar um ou mais elétrons. Deste modo, em um íon, tá? Nessa tal espécie química, a quantidade de prótons e elétrons elas serão diferentes. Percebam o seguinte, que eu disse para você que eu vou formar um íon quando um átomo neutro ganha ou perde um ou mais elétrons, sim? Show? Então eu vou ter dois tipos de íon. O íon positivo chamado de cátion ou o íon negativo chamado de ânion. Tá. Como é que eu formo esse tal íon positivo, esse comumente chamado de cátion? Você vai formar um cátion quando um átomo neutro perder elétrons. Deste modo, em um íon positivo ou um cátion, a quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons. Ok? Vamos recapitular? O que é um íon positivo, comumente chamado de cátion? É aquele que vai ser formado quando um átomo neutro perder um ou mais elétrons. Deste modo, a quantidade de prótons em um íon positivo é maior que a quantidade de elétrons. Íon negativo. O íon negativo ele vai se formar, tá? Comumente chamado de ânion, não esqueçam, você vai ver muito este termo, tá? Quando um dado átomo neutro ganhar um ou mais elétrons. Ok? Desse modo, eu posso falar que nesse cara aqui, no íon negativo, ou comumente chamado de ânion, a quantidade de prótons ela é menor que a quantidade de elétrons. Para a gente finalizar essa parte, eu gostaria de mostrar um negócio para vocês. Como é que eu vou representar um átomo, Patrick? Bem, oficialmente falando, imagina que eu tenho um átomo genérico X. Eu quero representar ele com número de massa e número atômico. De acordo com a IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, pô, Patrick, pera lá, o que é isso? Imagina a FIFA. Sim, a FIFA, ela determina as regras para o futebol, não é isso? Essa tal IUPAC, ela determina algumas regras para a química. E, de maneira oficial, como é que eu vou representar um átomo? A gente representa um átomo colocando um número de massa em cima, tá? E um número atômico embaixo. Mas, Patrick, e naquela minha provinha da escola, ou numa provinha que eu venha fazer lá na frente de concurso? Vai estar escrito da maneira oficial? Bem, cara, pode ser que sim, pode ser que não. Mas como a gente está falando em provinhas, o que a gente quer medir nessa provinha de um aluno? O conhecimento. Então, o que as provinhas geralmente fazem? Elas invertem. Ah, Patrick, se inverter eu não sei o que é. Então não esquece não, cara, que em um átomo o número de massa é sempre maior que o número atômico. Ou seja, se o número maior estiver embaixo e o número menor em cima, eu sei que esse número maior indica o número de massa e esse número menor indica o número atômico. Show? Beleza? A gente vai trabalhar aqui agora as espécies isoeletrônicas. O que são isso, Patrick, espécies eletrônicas? São espécies químicas que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, será que eu posso dizer que o Na mais 1 e o F menos 1, que é o flúor e aqui o sódio, eles são espécies isoeletrônicas? Vem aqui, olha só, você tem o Na, símbolo químico do sódio, tá? Esse 23 é o maior valor nesta representação. Então eu posso dizer que esse 23 é o número de massa.
O 11 é o menor valor na representação, então ele é um número atômico. E este mais 1 aqui significa que eu tenho uma espécie química carregada positivamente. Logo, eu tenho um íon positivo, denominado de cátion. Tá. Quantos elétrons tem esse íon aqui? Observe o seguinte, o número atômico dele é 11? Sim, Patrick. Então, se ele tem número atômico 11, ele tem 11 prótons. E quantos elétrons ele terá? Lembra que nos íons positivos a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons? Se ele tem 11 prótons, ele tem que ter uma quantidade de elétrons menor, porque ele é um íon positivo. Então, quantos elétrons ele vai ter? Está vendo esse mais 1 aqui? Significa dizer que eu tenho um próton a mais em relação à quantidade de elétrons. Se eu tenho 11 prótons, neste caso, esse camarada terá 10 elétrons. Foi? Aqui eu tenho um F de carga menos 1, tá? Ou seja, eu tenho um íon negativo. E ele me fala que esse íon negativo, o íon com o ânion fluoreto, 19,9. O que é esse 19? Não é o maior valor? Sim, Patrick. Então, é o número de massa. E esse 9 aqui não é o menor valor? Sim. Então, ele é o número atômico. Lembra lá dos íons negativos ou ânions que a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons? Lembra, Patrick? Então, vamos lá. Quantos elétrons esse cara terá? Se ele tem número atômico 9, ele tem 9 prótons. E nos íons negativos, a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons. Esse menos 1 aqui significa que eu tenho um elétron, uma partícula negativa sobressalente a mais. Então, este cara aqui também vai apresentar 10 elétrons. Observem o seguinte, que tanto o cátion sódio, o Na mais 1, e o ânion fluoreto, o F menos 1, apresentam a mesma quantidade de elétrons. Logo, eu posso dizer que esses camaradas aqui são espécies isoeletrônicas. Outro exemplo aqui, eu tenho o cálcio mais 2, ou seja, eu tenho um íon carregado positivamente, eu tenho o S menos 2, um ânion fluoreto, um íon carregado negativamente, um ânion. Olha aqui para o cálcio, 40, 20. O que é o 40? Ah, Patrick, é o maior valor, então é o número de massa. E o Z? Vai ser 20, que é o menor valor. Tá, eu quero saber quantos elétrons tem essa espécie aqui, esse íon positivo. O número atômico é 20? Sim. Então ele tem 20 prótons, ok? E quantos elétrons ele vai ter? Se lembra que lá nos cátions, nos íons positivos, a quantidade de prótons está em maior que a quantidade de elétrons? Sim, Patrick, lembra. Então esse mais 2 aqui significa que eu tenho 2 prótons a mais que a quantidade de elétrons. Se ele tem número atômico 20, ele vai ter 20 prótons. E quantos elétrons? Eu sei que eu tenho que ter 2 prótons a mais. Então esse cara aqui vai ter um número de elétrons igual a 18. Show? Vamos lá para o ânion fluoreto, para o S menos 2. O que é o 32 e o que é o 16? O 32 é o maior valor da tribo. Então ele é o número de massa. E o 16 é o menor valor. Então ele é o número atômico. Tá, mas eu quero saber a quantidade de elétrons. O número atômico não é 16? Sim. Então ele tem 16 prótons. E quantos elétrons ele tem? No íon negativo, aquele menos 2 ali significa que eu tenho 2 partículas negativas a mais. Ou seja, 2 elétrons a mais. Então esse cara aqui também tem 18 elétrons. Observem que o cátion cálcio e o ânion fluoreto apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então nós podemos dizer que eles são espécies isoeletrônicas. Galera, para a gente finalizar aqui, os exemplozinhos, os exercíciozinhos aqui. Determine a quantidade de partículas subatômicas. Opa, me chamou a atenção isso. Quais são as principais partículas subatômicas que nós estudamos nesse módulo, nesse capítulo? Ah, Patrick, foram os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, ele quer que você determine a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons nas espécies químicas abaixo. Item 1. Você tem o AU, que é o símbolo químico do ouro, 197,79. Opa, 197 é o maior valor. 79 é o menor valor, então é o número atômico. Vamos lá, vamos
Já que eu sei que o número atômico é o 79, podemos dizer que a quantidade de prótons também é 79. Tá. Esse cara é um átomo neutro ou é um íon? Observe o seguinte, aqui, onde eu estou apontando o dedo, tem alguma simbolização positiva ou negativa? Uma simbologia positiva ou negativa? Pô, Patrick, não tem não. Então indica que esse cara é um átomo neutro. Perfeito? Sim ou não? Logo, podemos dizer que a quantidade de elétrons aqui também é igual a 79. Falta agora determinar a quantidade de nêutrons. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a equação fundamental da atomística. A igual a P mais N. Eu quero o quê? Um N, não é isso? Sim, Patrick. O que eu faço com P? Passa para o outro lado da igualdade, trocando o sinal da operação. Então eu vou ter que N é igual a A menos P. Quanto é que dá isso? Vamos ver? Número de massa do cara, 197. Menos o número de prótons, 79. Vamos fazer a continha aqui, ó. 197 menos 79. 9 para 17, dá quanto? 8. Desce 1. 7 mais 1, 8. Para 9, 1. 0 para 1, 1. Então, o número de nêutrons deste cara é igual a 118. Show! Então, determinei aqui para essa primeira espécie, que é um átomo neutro, quantidade de prótons igual a 79, quantidade de elétrons igual a 79 e a quantidade de nêutrons igual a 118. Aqui, nesse segundo exemplo. Vamos determinar também a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Por quê? Porque ele pediu para determinar a quantidade de partículas subatômicas. Mas eu tenho que tomar um cuidado aqui. Esse menos 1 me chamou a atenção. Então eu tenho cloro menos 1, ou seja, eu tenho uma espécie química carregada negativamente. Então, neste caso aqui, nós temos um ânion. Perfeito? Tá. Nesse ânion, qual é o número de massa desse ânion? O 37, Patrick, é o maior valor, então ele é o número de massa. E o 17 é o menor valor, então ele é o número atômico. Opa! Se eu sei que o número atômico é igual a 17, eu já posso aqui determinar a quantidade de prótons, que também será igual a 17. E os elétrons, Patrick? Olha só. Não é menos 1, não é um ânion, significa que eu tenho elétrons a mais. Quantos elétrons, quantas cargas negativas eu vou ter a mais? Olha para cá, não é menos 1? Então significa dizer que eu vou ter 18 elétrons. Ainda me faltam os nêutrons. Para determinar a quantidade de nêutrons, como eu fiz anteriormente, eu vou utilizar a equação fundamental da atomística. Qual é? A igual a P mais N. Observem que eu quero saber aqui o número de nêutrons. O que eu vou fazer com a quantidade de prótons? Vou passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Então eu tenho que N, que é o número de nêutrons, é igual a número de massa menos o número de prótons. Neste caso, N vai ser igual a 37 menos 17. Isso é igual a 20. Então, para o ânion cloreto, a quantidade de prótons 17, a quantidade de elétrons 18 e a quantidade de nêutrons 20. Para finalizar, galera, nosso terceiro exemplozinho aqui. Nesse exemplo, a gente tem que determinar o que mesmo? De acordo com o enunciado, as partículas subatômicas. E quais são as partículas subatômicas? Prótons, nêutrons e elétrons. Olha aqui, eu tenho um magnésio mais 2. Observe o seguinte. Vou destacar aqui o mais 2. Significa dizer que eu tenho uma espécie química carregada positivamente. Foi? Patrick, lembrei. Então isso aí é um rádio. Muito bem. Se é um
cátion, a quantidade de prótons, não esqueça, é maior que a quantidade de elétrons. Ou seja, eu formei este íon quando o átomo neutro perdeu quantos elétrons? 2. Por que 2, Patrick? Porque você tem um cátion com carga mais 2. Você também tem aqui nessa representação do cátion o 24 e o 12. O que significa o 24? É o maior valor. Então, indica o número de massa e o 12 indica a quantidade, ou melhor, o número atômico. Pois bem, então olha só. Se o número atômico desse cara é igual a 12, vou escrever aqui. Z igual a 12. Eu posso afirmar que esse cara tem 12 prótons. Por quê, Patrick? Lembra lá do início da nossa aulinha? Eu não falei para vocês de número atômico? O número atômico indica a quantidade de prótons. Se o número atômico é 12, esse cara tem 12 prótons. Vamos para os elétrons. Você tem um cátion o quê? Se tu tem um cátion, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Quantos prótons eu tenho a mais? Olha para a notação aqui. Não é magnésio mais 2, significa que eu tenho 2 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. Se esse cara tem 12 prótons, ele vai ter um total de 10 elétrons. E para finalizar, vou determinar o número de nêutrons. Como é que eu determino o número de nêutrons mesmo? Eu vou pegar a equação fundamental da atomística, A igual a P mais E. Eu quero aqui saber o número de nêutrons. O que eu faço? Quantidade de prótons, eu vou passar para o outro lado da igualdade da equação, trocando o sinal da operação. Então eu posso dizer que N é igual a A menos P. Bem, o N vai ser igual ao A. Quanto é que vale o A? 24, que é o número de massa. Menos a quantidade de prótons, que é igual a 12. Então podemos dizer que esse cara tem 12 nêutrons. Então, destacando aqui, para o cátion magnésio eu tenho 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, queridos alunos de força máxima, vou fazer aqui uma síntese rapidinho do que a gente abordou no capítulo 4. Primeiro, eu comecei no capítulo 4 mostrando para vocês, de acordo com o que a gente já estudou no capítulo 3, que o átomo tem duas regiões distintas. Uma é o núcleo e outra é a eletrosfera. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Na eletrosfera nós temos os elétrons. Também falei do modelo atômico atual, citando o princípio da dualidade de de Broglie, o princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio de orbital de Schrödinger. Depois, nós fomos falar das principais partículas subatômicas. Falei a carga do próton, do nêutron e do elétron. E também a massa deles em unidade de massa atômica. Só para relembrar, próton carga positiva, massa em unidade de massa atômica igual a 1. Nêutron, carga nula, ok? E a massa em unidade de massa atômica igual a 1. Os elétrons apresentam carga negativa e a massa nós podemos dizer que é desprezível em relação à do próton e a do nêutron. Falamos também do número atômico, que indica a quantidade de prótons, ok? Continuando, falamos do número de massa, que corresponde ao somatório da quantidade de prótons e nêutrons. Depois caminhamos para o átomo neutro. E vimos já que no átomo neutro a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Pegando esse mesmo gancho, vamos falar dos íons, que são espécies químicas que se formam quando um átomo neutro, que é aquele que apresenta a quantidade de prótons igual a de elétrons, ganha ou perde elétron. Pode ser 1, 2 ou mais. Beleza? Dentro dos íons é importante destacar que eu tenho dois tipos. O cátion, que é o íon positivo. É importante destacar para ti que em um íon positivo a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Falamos também nos íons negativos ou ânions, que são aqueles que apresentam quantidade de prótons menor que quantidade de elétrons. E finalizamos falando das espécies cis-eletrônicas. O que são as espécies cis-eletrônicas mesmo? São aquelas que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e espero o mais breve possível
estar com vocês. Um abraço e cuide-se.